Boa noite. A gente vai iniciar então a apresentação sobre o trabalho de diagnóstico e triagem, da matéria de diagnóstico e triagem. O nosso trabalho é sobre as lesões pigmentadas, né? E os componentes do grupo sou eu, a Ellen, que está aqui comigo, o Mike e o Nilson, né? Os dois que não se fazem presente. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a mucosa oral. Então, o padrão de normalidade de uma mucosa oral, ele vai ter uma variação bem grande em tons de vermelho, tá? E essa variação vai depender de fisiologia de cada indivíduo. Como na cor da nossa pele a gente tem uma variação de tons de pele, a mucosa oral dessa forma faz-se igual, tá? Então essa variação na condição fisiológica, ela está dentro da normalidade. Se tiver uma variação patológica que fuja da normalidade do padrão da coloração, a gente vai ter uma lesão pigmentada. Uma das principais causas da pigmentação na mucosa oral geralmente é esse desnivelamento em deposição do excesso de melanina. Então, na nossa mucosa a gente tem células chamadas melanócitos que produzem um pigmento chamado melanina. E a deposição exógena na mucosa desse pigmento vai dar essa diferenciação na cor, tá? Nem sempre a grande deposição, alguma mancha, por causa dessa deposição, vai estar associada à malignidade. Classificação clínica. A gente pode ter pigmentações multifocais, que nelas a gente pode ter questão racial, fisiológica, podemos ter doenças sistêmicas, melanose, defumantes e também associadas a causas por metais pesados e causada por drogas. Outra classificação também, ela pode ser focal solitária, que aí inclui doenças como mácula melanótica, tatuagem amalgâmica, nervo melanocítico, meloacantoma e melanoma. Então, a melanose racial, o nome mesmo já diz, ela está ligada a um grupo social, geralmente de origem africana. Ela é uma condição gengival não patológica e ela não tem predileção por sexo e ela é influenciada geralmente por essas questões étnicas, então pela deposição de pigmento de melanina, tá? Geralmente o paciente que chega na clínica, você pode tranquilizar que é uma lesão benigna e geralmente ele vai ter desejo de retirar. Então, se ele tiver esse desejo, geralmente não, ela é feita por técnicas cirúrgicas. Melanose do fumante. Então, ela é um aumento da pigmentação gerada pelo uso do tabaco, que é cigarro. Ela afeta a cavidade oral, geralmente na parte da gengiva vestibular anterior. Existe uma predileção pelo sexo feminino, que acontece por causa dos hormônios femininos presentes. Ela tem uma pigmentação irregular, difusa, múltipla e bilateral. A remoção desse tipo de melanose não deve ocorrer em pacientes que ainda estão fazendo uso do tabaco. Se acaso ele parar de usar o cigarro, geralmente em 3 anos essa mucosa tende a desaparecer. Mácula melanótica. Então é uma lesão que envolve lábios, gengiva, mucosa vestibular, palato duro e palato mole. Ela é uma lesão plana, de coloração marrom, que é causada pelo aumento da deposição daquele pigmento, melanina. Ela não depende da exposição solar, não está ligada a isso. Característica dela é ser um depósito circunscrito, como está na figura. Geralmente uma lesão é única e pode variar entre 7 milímetros. Ela não tem necessidade de um tratamento, porém
ela se assemelha muito ao melanoma, o que a gente tem que ter um insight e ficar atento para possivelmente ter uma biópsia excisional para tirar a dúvida. Meloma acantoma é uma lesão pigmentada incomum, caracterizada como lesões negras, planas e levemente elevadas. Ela tem predileção pelo sexo feminino e geralmente acontece da 3ª ou 4ª década de vida. A lesão, ela tem um rápido crescimento de tamanho. Então, quando o profissional começa a atender o paciente, é bom que ele preste atenção nisso, que essa lesão ela cresce muito rápido, alcançando vários centímetros em poucas semanas. Característica dela. A indicação é uma biópsia incisional para descartar outros tipos de doenças. E o melanoma oral maligno, que é o X da questão, que é um que a gente tem que ter muita atenção, que ele é uma neoplasia, e essa neoplasia ela tem uma baixa prevalência de 0,5 de todos os tumores malignos orais. Então, o que seria essa neoplasia? Todo mundo acho que já está bem familiarizado com isso. É uma proliferação de células. Que células? Aquelas células que traziam um pigmento da melanina. Então, essas células são os melanócitos. Dessa proliferação atípica, com crescimento vertical e agressivo, é a característica do melanoma oral. Não há predileção por sexo e a provável causa dele é uma combinação de fatores ambientais e genéticos. E também há pesquisas que indicam que ele pode estar associado à exposição à radiação ultravioleta, principalmente daquelas câmeras de bronzeamento. A hiperpigmentação ela pode variar entre o castanho, o negro, o azul e o vermelho, e a sua margem é irregular. Essa margem irregular é muito importante para você diagnosticar a neoplasia maligna. Então, prestar bastante atenção. Geralmente está associado à fase adulta e ele tem uma predisposição genética, tá? Então, pessoas que já têm essa predisposição, ficar atento. Sintomas: sangramento, dor local e amolecimento dentário. O diagnóstico sempre ele está obtido pela biópsia da lesão, né, que é feito, e o tratamento é por cirurgia, geralmente ressecção, aonde há controvérsia sobre a extensão que deve ser feita, associado à radioterapia e à quimioterapia. Então, a melanose induzida por drogas. Essa melanose ela é uma hiperpigmentação da mucosa oral e ela tem sido muito relacionada à utilização de drogas ou fármacos, né? Então, os fármacos utilizados, os antimaláricos, que também são utilizados para tratamento de lúpus, medicamentos, por exemplo, como a cloroquina. No caso da cloroquina, inclusive, os dentes eles apresentam um aspecto de pigmentação castanha acinzentada. Então, ele fica bem acinzentado mesmo, bem fácil de fazer a visualização. A utilização de contraceptivos orais também é um dos motivos. E os medicamentos para AIDS também pode ser um tipo de fator para induzir essa pigmentação. Essas pigmentações, elas não precisam de uma atenção maior, né? Elas não vão levar a nenhum tipo de problema maior. Tanto que, com a diminuição da utilização desse fármaco, tende-se a diminuir e até sair essa coloração. Aqui dá pra ver bem, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente vai disponibilizar os slides para vocês conseguirem olhar bem as imagens. O dente fica bem acinzentado, é bem fácil de perceber, né? Aqui também tem algumas lesões, aqui no lábio, na mucosa, né? Dá pra ver bem. Temos também o nevo melanócito. Esse daqui, o que ele é? Eles são manchas marrons regulares na pele. Normalmente a gente conhece ele como por pintas, né? Pintas ou sinais.
Então, esse nevo, ele é isso, né? A maioria desses nevos, ele surge devido à exposição principalmente solar, né? Então, quanto maior a exposição, mais fácil de ter isso. Então, a gente tem os juncionais e os intradérmicos. Os juncionais, normalmente eles aparecem na cor castanha escura, tá? E os intradérmicos ou compostos, que a gente pode também chamar dessa forma, são lesões de formato de domo. A juncional já é mais, ela é plana, né? E as compostas, ela tem um tom de castanho mais claro, então também dá para diferenciar bem nessa questão. A tatuagem de amálgama. Então essa tatuagem de amálgama, ele é um tipo de pigmentação exógena e ela é muito fácil de ser reconhecida pelos dentistas, porque ele geralmente fica localizado próximo a uma restauração de amálgama. Então ele fica na parte de baixo aqui normalmente, né? E ele fica bem preto azulado, então dá pra ver bem a olho assim mesmo. Quando a gente olha já consegue ver. Então ele é mais comum nessa região aqui, né? Ela é diagnosticada dessa forma, não existe necessidade de um tratamento, mas se, né, houver uma dúvida, uma desconfiança, aí faz uma biópsia para ver realmente do que se trata. A doença de Addison, então ela é causada pela diminuição da produção do hormônio corticoide, né, devido normalmente à distribuição do córtex adrenal. Então ele normalmente é causado por isso, né? As características dessa doença, ele aparece normalmente em fases avançadas. Então quando ele aparece, ele já está muito avançado. Tanto que o tecido granular já foi totalmente destruído quando ele aparece. Quando dificilmente aparece vamos dizer assim, uma manifestação primária da doença, ele tem umas máculas e placas marrons difusas. Então elas podem ser observadas dessa parte, né? Tanto que alguns autores eles chamam essas marcas de marcas café com leite, porque ele realmente fica bem marronzinho. Olha, ele tem aqui algumas imagens, aqui dá pra ver em cima, aqui, ó, principalmente na gengiva. Tem em outras partes do corpo também, mas o que a gente mais vai observar, né, é na parte da gengiva aqui. E a gente tem a síndrome de Peutz-Jeghers. Me perdoem se eu estiver falando essa palavra errada, por favor. Então, ela é uma rara condição com base genética, né, e ele apresenta importantes aspectos. Então, eles são pólipos gastrointestinais múltiplos de tipo amartoma. O que é esse tipo amartoma? Ele é um nódulo, só que ele é um nódulo que é um nódulo benigno, vamos dizer assim. Então dificilmente ele vai se transformar em um nódulo maligno, mas o amartoma significa isso. A pigmentação, então, melânica de muco cutânea. A transmissão é axotômica, ou seja, ele é autossotômica, desculpa. Ou seja, ele tem uma base genética, né? Ele é transmitivo genético. E o risco significativo da malignização em múltiplos órgãos. Então, existe esse risco, né? As manifestações clínicas são bem definidas, são caracterizadas por lesões pigmentadas nas mãos, nos pés, pele orofacial, mucosa oral. Então, ele tem uma manifestação clínica bem definida, bem fácil de ver, né? E as lesões, quando a gente tem assim o primeiro contato, eles são muito semelhantes às sardas, então é fácil ver. Até eu tenho uma imagem aqui, principalmente nessa parte aqui dá pra ver bastante. Ele é semelhante à sarda, claro que muito mais escurecida, tem uma elevação, dá pra ver aqui, mas ele é uma característica bem fácil de ser notada, né? E aqui as nossas referências. Então a gente vai passar os slides para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem olhar nessas referências que a gente está passando. Também vai ficar aberto aqui uns minutos para algum questionamento de vocês. Alguma pergunta. E é isso. E é isso, galera. Espero que vocês curtam a nossa videoaula.